Oi Capricórnio, seja muito bem-vindo ao Arcano 15. Eu sou Amanda e trago para você a leitura do seu signo para o mês de junho. Lembrando que essa leitura é geral, então nem tudo vai ressoar com a sua energia. Caso você queira uma consulta particular, a minha agenda está aberta e as informações estão disponíveis aqui no vídeo e nas informações do canal. Você também pode assistir os outros vídeos dos signos que você tem forte no seu mapa astral. Caso esta leitura não ressoe agora para você, eu te convido a retornar aqui daqui uns dias, daqui umas semanas, porque vivendo a situação, as energias são muito mais fáceis de serem identificadas. Vamos lá, Capricórnio! Agora a gente começa com a leitura do baralho cigano. Eu vou abrir o jogo completo para você e volto com a fofoca. Bora, Capricórnio! Jogo completo e na tela para você acompanhar. E a gente começa com a carta da notícias, informações e papeladas para você nesse mês de junho. A carta veio junto com a carta do caixão. As finalizações de situações burocráticas. Aqui eu digo até melhor para você. A finalização de um processo judicial. Você está passando por um processo judicial? É a notícia da finalização chegando aí para você. A carta da carta vem muito com uma conotação da burocracia, da notícia, daquela notícia que chega para impactar. A carta ela não vem com, nossa, eu sabia que fulano tava com dor de cabeça? Não, a carta vem com uma informação importante. Olha, chegou o momento disso acontecer. Chegou o momento. Esse é o momento para você. Então aqui é notícias importantes sobre a finalização de algo. Aqui também a gente pode receber a comunicação do fim. Olha, eu não vou mais ser seu parceiro, eu não vou ser mais seu amigo, eu não vou ser mais seu sócio, eu não vou ser mais, não vou trabalhar mais aqui, vou assinar uma rescisão de contrato, não quero mais estar nesse relacionamento. Então aqui a gente entende, né, que é uma leitura geral e a gente abre aí para um campo de informações com finalizações. E aí você vai interpretar na sua vida. Agora a gente vai pro amor. Por quê? Porque veio com a carta do coração. A carta do coração veio junto com a carta da foice. Existe uma conotação boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A carta pode indicar sim um corte, né? A área amorosa recebendo um corte, recebendo uma finalização, recebendo uma poda, mas também pode falar sobre o amor colhendo frutos. Por quê? Porque a carta da foice, ela tá colhendo o trigo que foi plantado, né? Então a gente pode falar sobre frutos que foram plantados através de uma união, através de um relacionamento, através de um sentimento que venha do coração. Algo que você tenha nutrido com amor e com afeto, você colhendo esse fruto, você tendo uma nova relação com o seu parceiro, se sentindo mais unido, tendo conversas mais interessantes, fazendo coisas que não faziam antes, tendo uma possibilidade financeira melhor. Então aqui tudo tem essa conotação envolvendo o seu coração e o seu sentimento amoroso. Aqui um filho vindo falar com você, então você colhendo os frutos daquilo que você plantou referente a sentimentos. Mas também a gente não pode tirar a questão do corte e da finalização, né? Aqui existe muito fim, né? Fim de ciclo para você e caminhos também, que a gente vai falar mais pra frente. Mas aqui eu digo realmente pra você que existe a notícia do fim e o relacionamento, não necessariamente amoroso, mas os seus relacionamentos amorosos passando por momentos significativos, sendo cortes ou colheitas, tá? E aí a gente segue, a gente vai para a carta do Sol, que é uma carta super amada no baralho cigano, é uma carta super especial, junto com a carta da Torre. Aqui eu digo para você que talvez, para quem trabalha CLT ou trabalha numa empresa,
você tendo muita sorte, muita iluminação no seu trabalho no mês de junho, tá? A carta do Sol fala sobre alta comunicação, fala sobre a sua visibilidade estar muito alta, sobre as pessoas estarem te enxergando mais, sobre você estar mais sortudo e mais realmente visível, tá? A carta do Sol fala sobre uma iluminação profunda, fala sobre ouro, fala sobre prosperidade, sobre iluminação, sobre vitamina, né? Fala tudo que é abundante, que é bom, que a gente enxerga, que a gente vê, que brilha. A Valentina confirmou, gente. Ó a carta do Sol chegando aqui. É um jogo de Capricórnio. É a Valentina, gente. Oi, galera. Ela é de Câncer, então ela não tá ligando muito, tá? Mas enfim, aqui eu vejo muito realmente essa alta visibilidade dentro de uma instituição e dentro de um lugar. A iluminação sobre a torre, a iluminação sobre esta infraestrutura, tá? E aqui pode realmente valer até para outras pessoas que trabalham por conta, mas se você trabalha em algum lugar físico, sabe? Aqui eu sinto um pouco disso. Aqui também para outros capricornianos, uma certa iluminação e uma vibração positiva em se sentir mais isolado, porque o isolamento vai te trazer mais ideia e mais clareza, tá? Porque a carta da torre fala sobre a gente estar mais fechados com os nossos pensamentos, mais pensativo, um pouquinho mais isolado. E a carta do Sol com o isolamento é muito sobre, às vezes, uma epifania sobre um pensamento que você anda tendo, a resolução dos seus problemas através disso, tá? Então tem uma possibilidade legal para você. Aqui a gente também pode falar sobre amizade, porque a gente vai para as próximas cartas e você consegue entender. Então talvez existam energias boas em você se isolar e abrir possibilidades para sua vida pessoal, tá? Aqui existe a necessidade de você estar fechado, você quer estar fechado. Às vezes pode ser por alguma coisa que aconteceu no passado, com pessoas que você conhecia, tá? Porque aqui as próximas cartas vieram com a carta do caminho, junto com a carta do jardim. Então aqui fala sobre possibilidades dentro da sua vida pessoal, possibilidades dentro da sua vida de amizades, de trabalho, ou seja, dependendo das escolhas que você faça nesse mês de junho, você possa vir a conviver com mais pessoas diferentes, possa criar mais amizades, pode fazer até um networking com outras pessoas, ou seja, eu vou aceitar o convite dessa pessoa, eu vou em tal lugar, eu vou aproveitar a situação, eu quero ir, eu quero acontecer, eu quero fazer. Então existe todo esse movimento aí para você realmente, e existe essa energia de possibilidades. Então realmente, Capricórnio, esteja aberto a essas possibilidades para que as novas situações possam vir chegar aí até você. Bom, Capricórnio, vamos pro tarô agora. Eu vou abrir um jogo completo para você, pra gente entender melhor aí esse seu mês. Bora lá, Capricórnio, jogo completo, e a gente começa com o seu momento atual. E a gente vem com a carta do mundo. A finalização e a satisfação aí pra você nesse seu momento atual. Algo que te traga muita satisfação, algo que você se sente completo por olhar para trás e ver tudo aquilo que você percorreu. E a carta que justifica a carta do mundo veio com o 7 de ouros, falando sobre uma dedicação de situações árduas, daquilo que às vezes você quase desistiu, tipo, que cansaço de conquistar esse dinheiro, cansaço de conquistar essa posição, que cansaço de realmente poder me proporcionar isso. Fala realmente sobre algo que te traga prazer, mas que o processo foi difícil, tá? É aqui realmente para você entender que existe algo na sua vida que foi realmente árduo, que foi suado, que foi lutado,
mas que chega ao fim e que chega ao estado da sua satisfação, da sua tranquilidade, da paz dentro do seu coração, da satisfação que realmente existem coisas que vão fazer com que você se sinta pleno, completa, a recebimento de um valor financeiro. Tem muito a ver sobre talvez dinheiro ou posição financeira, porque aqui as cartas que vêm muito relacionadas à emoção e a matéria, né? Então é algo físico realmente. A mudança de uma casa, a venda de uma casa, a troca de um trabalho, o recebimento de um dinheiro, a resolução e o início de um novo ciclo dentro do seu ambiente profissional. Aqui a gente fala sobre coisas que em muitos momentos você esteve exausto, mas que agora, através da sua exaustão e da sua dedicação e da sua consistência, existe a finalização e existe a sua satisfação, existe a sua felicidade, a sua leveza através da finalização do ciclo e a sua leveza através de uma esperança de novos inícios. E aí a gente vai para o seu passado recente. O seu passado recente veio com a carta do julgamento, junto com a carta do 9 de copas. Então aqui, desde o seu passado recente, você já estava reavaliando. Você já estava num processo de reavaliação e você já estava num processo realmente de entender como reajustar e como fazer certas coisas na sua vida para que essas coisas te trouxessem uma satisfação, que você fizesse as coisas com uma certa facilidade, que você conseguisse se sentir feliz e pleno através de certas situações. A carta do julgamento fala sobre você reavaliando, fala sobre você olhar aquilo que você deseja conquistar e fala sobre aquilo, sobre você entender que você precisa estar no caminho daquilo que você quer. E o 9 de copas fala sobre aquela satisfação plena, sobre não necessariamente você estar num estado maravilhoso de satisfação, mas de você estar numa sensação tranquila. É como se desde o seu passado recente você tivesse a intenção de se sentir tranquilo. Eu quero estar tranquilo, eu quero estar com um emocional pleno, eu quero ter uma tranquilidade, eu quero ter uma felicidade, eu quero me sentir estável, eu quero ter a tranquilidade dentro do meu coração. Então é como se desde o seu passado você já estivesse reavaliando e entendendo que você gostaria de se sentir dessa forma. De se sentir satisfeito através da tranquilidade, de sentir a felicidade sem nenhum esforço. E aí o seu presente, né, que é o futuro do seu passado, vem com a satisfação e o fim. É como se de certa forma você conseguisse alcançar algo que você já quisesse há um tempo, mas que de novo, essa conquista não foi fácil. E aí a gente vai para o seu futuro próximo. O seu futuro próximo vieram com duas cartas, que é o 5 de copas e o 4 de ouros. Aqui a gente fala sobre apego e aqui a gente fala sobre insatisfações emocionais através de olhar as coisas pelo lado negativo. Aqui, lembra lá do baralho cigano que eu falei de processos judiciais? E lembra que eu falei sobre o fim de algo, a finalização, lá? Se a gente está falando de recebimento de dinheiro, independente da forma que seja, tá? Se a gente está falando de recebimento de dinheiro e agora a gente vai para uma dificuldade, um desafio que talvez você tenha aí nesse mês de junho, e vieram com duas cartas de conotação material, 2 de ouros falando sobre dificuldade de equilíbrio e as de ouros. Primeiro que talvez vocês tenham dificuldade de equilibrar certas logísticas que você tenha que fazer de trabalho. Então, assim, pro capricorniano que tá trabalhando muito esse mês de junho, aqui talvez você até receba outra possibilidade,
outra proposta de algo para fazer, e aí você fica assim, você não quer largar nada, mas você quer fazer tudo, você não quer largar absolutamente nada, mas você quer agarrar o mundo. Então é como se você tivesse a dificuldade de lidar com o presente do trabalho, com o presente do dinheiro. As de ouros é uma carta muito próspera, tipo assim, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ganhar muito trabalho, você vai conquistar aquilo que você quer. É a carta do As de Ouros, né? A vitória do material, isso é perfeito. Mas ela no negativo, como se isso fosse uma dificuldade, junto com o 2 de Ouros, é você equilibrando duas coisas. Então aqui, dificuldade de equilibrar dinheiro, de lidar com o dinheiro, dificuldade em lidar com as suas tarefas financeiras, profissionais que viram financeiras. Então aqui é como se você tivesse uma dinâmica que não fosse inteligente para que o seu profissional e o seu financeiro e o seu universo material gire de uma forma próspera, direcionada a você. Então o que a gente tem para fazer aqui e o que a gente precisa observar? Cuidado em fazer coisas sem pensar e cuidado também em ser muito conservador no fato de a sua ideologia e a sua dinâmica das coisas te atrapalharem. Aqui, se você tem muita coisa para fazer, ou você delega ou você escolhe. E aqui você precisa entender um pouco mais sobre o que as possibilidades da vida estão te dando, porque existe muita coisa para fazer, existe muita coisa legal acontecendo, mas a forma que você vai lidar com tudo isso, aí que tá o ponto. Talvez você também tenha dificuldade com contas, e talvez você tenha dificuldade de equilibrar o pagamento dessas contas, e não é porque você não tá ganhando não, tá? É porque você achava que você ia estar ganhando mais. É por isso. E agora a gente vai para um conselho aí para você que vieram com duas cartas, 9 de paus e 2 de espadas. Aqui, primeira coisa. Gente. Ai, Capricórnio, vocês são muito doidos, na moral. Aqui eu vejo que vocês se autocolocam em problemas. Ou vocês enxergam problemas em coisas que podem ser facilmente solucionadas. Essas duas cartas falam sobre cansaço, sobre interpretações falsas de coisas. E aqui o que a gente precisa falar sobre o seu conselho? Tente interpretar as situações da sua vida de uma forma mais geral. Interprete a situação com um pensamento mais geral. É como se a sua interpretação e a sua visão sobre as coisas talvez esteja um pouco contaminada. E aí você enxergue a situação de uma forma já mais problematizada, porque você tem ideais, expectativas e apego sobre coisas de como elas deveriam acontecer. E aí você automaticamente, mentalmente, se coloca dentro dessas problemáticas. E aqui o seu conselho é muito de: você precisa enxergar o problema que você está causando dentro da sua vida. Você às vezes está se defendendo de coisas que você nem sabe, mas você não está lidando e tratando os problemas reais que precisam ser tratados. O 9 de paus fala primeiro que você não precisa se desgastar ao ponto de sangrar, ao ponto de se sentir desesperado ou desesperada, de se sentir esgotado sobre certa coisa. Existe um limite de dedicação. E o 2 de espadas fala sobre você achar que está enxergando a situação, só que você está interpretando com as suas imagens e com as suas percepções. E aí você enxerga inimigos onde não tem, enxerga amigos onde existem inimigos. É como se você precisasse enxergar de uma forma mais geral.
como se você precisasse se libertar das suas próprias amarras, para que você consiga levar a vida de uma forma mais leve. A leveza que é extremamente necessária para você tomar decisões, e você precisa se libertar de responsabilidades que não são suas e delegar aquilo que está a mais de você. Aqui também pede a você um equilíbrio entre a coragem que você tem e a prudência que deve ser tomada. Aqui eu também digo para você que você precisa não desistir das coisas, não desistir dos seus objetivos, mesmo que eles sejam difíceis de lidar. É que a impulsividade e que o desgaste vai te levar por um lugar que talvez não seja satisfatório a você, tá? Então entenda que o processo é difícil, mas o resultado é positivo. Então não se sinta prejudicado ou desgastado porque talvez você não chegou em um objetivo que talvez você quisesse. E sim entenda que você tem muito para lutar. Só que você precisa pensar antes de agir, ter mais consciência sobre as coisas, ter mais paciência e não se desgastar. É o que eu tô falando pra você, cara. Enxerga de uma forma mais leve e entenda que tudo tem o seu tempo e o seu momento. Bom, Capricórnio, essa foi a sua leitura para o mês de junho. Eu espero muito que você tenha gostado e aproveitado as orientações das cartas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E lembrando que a minha agenda está aberta para consultas e eu ficarei muito feliz em te ajudar em uma super especial. Eu também desejo que o universo te entregue tudo aquilo que é seu por merecimento. Um beijo para você. Tchau!